Quando eu comecei a ler, meditar um pouco na palavra de Deus, deu mais vontade ainda de servi-los fielmente. E eu, nesta manhã, quero ler, glória a Deus, o versículo da palavra de Deus, que se encontra no livro de João, no capítulo 12, e o versículo 26, que diz assim a palavra: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Glória é o nome do Senhor. É isso que deu mais vontade de servir ao Senhor. É porque eu sei o que quando nós servimos a Deus fielmente, o Senhor Jesus, Ele o abençoa. Glória a Deus. E nós vimos aqui, irmão, glória a Deus. E eu estudando esse versículo, eu coloquei até um tema nesta mensagem: a recompensa de servir Jesus fielmente. Glória a Deus. E neste texto sagrado, nós iremos aprender sobre a recompensa de servir a Jesus fielmente. A principal recompensa de servi-lo, é ser honrado pelo Pai. Glória a Deus. O Senhor Jesus prometeu compartilhar com os servos fiel a mesma honra que ele recebeu do Pai. Glória a Deus. Aí, meu querido e amados irmãos, o servir fiel é sempre ser recompensado. Glória a Deus. Em seu ensinamento sobre a importância de servir ao Senhor e fazer o serviço cristão, o Senhor Jesus citou várias parábolas, destacando a conduta do servo para com o seu Senhor. Meu querido e amados irmãos, começando, nós vemos aqui na parábola dos 10 talentos. Em Mateus 25, do versículo 14 ao versículo 30. Nós vemos aqui que um certo homem precisava sair daquela cidade. E ele queria ter alguém para tomar conta dos seus talentos. E ele, chamando os seus servos, ele chamou o primeiro e disse: está aqui 5 talentos. Aleluia. Chamou o outro, disse: olha, está aqui, glória a Deus, 2 talentos. E chamou o terceiro, ele disse: está aqui 1 talento. Meu querido e amados irmãos, o que eu vejo que o que ganhou 5 talentos
ele negociou e granjeou mais 5. Aleluia. O que recebeu 2, ele granjeou mais 2. E o que recebeu 1. Ele, com medo do seu senhor, ele pegou o talento e enterrou. E o que eu quero dizer nesta manhã, você não pode enterrar aquilo que você recebeu do Senhor. Porque, meu querido e amados irmãos, por que você não pode enterrar aquilo que o Senhor lhe deu? Aleluia. Talvez você recebeu uma coisa pequena, teve medo. Mas o que eu quero dizer para você, que Deus quer te usar com o que você tem nas mãos. Aleluia. Deus quer te usar com o que você tem nas tuas mãos. E isso faz me lembrar, glória a Deus, da viúva de 2 Samuel, no capítulo 4. Aquela mulher, glória a Deus, ela foi cobrada pelos seus filhos para trabalhar. Aleluia, ao Senhor que doa. Glória a Deus. Nós voltamos lá em Levítico, capítulo 25, versículo 39 ao 50. Nós vimos que se o devedor não tivesse condições de pagar o que tinha pedido emprestado, era forçado ser pago. E foi justamente que o credor foi lá na casa da viúva pegar os seus filhos. Mas ela falando isso para o profeta Eliseu, ela disse: tu sabe que o meu marido era fiel. Glória, era temente ao Senhor. Agora os homens vieram para pegar os meus filhos. Glória a Deus. Mas era o que estava escrito lá em Levítico. Justamente tinha que trabalhar como escravo até o ano do jubileu. Glória a Deus. E o profeta Eliseu, ele disse: olha, mulher, o que tu tem? Aquela mulher, com a sua voz desanimada, ela disse: Senhor, eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite. Aleluia. E é aqui, meu querido e amados irmãos, quem está ouvindo do outro lado da tela, eu quero dizer para você, se você recebeu de Deus talentos, não enterre. Não enterre, porque o Senhor vai cobrar. Louvado seja o nome do Senhor. E a mulher disse: eu não tenho nada senão um pouquinho de azeite. Ora, irmão, eu sou acostumado a dizer que para Deus nada já é muita coisa. Imagine um pouquinho de azeite. Aleluia. E ele disse: olha, mulher, vai adiante no meio da tua vizinhança, pega a vasilha emprestada. Aleluia. Entra no teu quarto, pega esse pouquinho de azeite,
deita sobre as vasilhas e deixa. E quando encher tudo, tu para. E ali fez aquela mulher. A Bíblia diz que, irmão, o azeite encheu todas as vasilhas. Aleluia. Todas as vasilhas. Ela vendeu o azeite, pagou todas as dívidas e foi viver do resto. Eu quero dizer para você nesta manhã, Deus quer te usar com o que você tem. Aleluia. Deus quer te usar com o que você tem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu querido e amados irmãos, nós vimos em Juízes, no capítulo 15, versículo 15, Sansão só tinha uma queixada de jumento, mas com ela matou 1000 inimigos, 1000 homens. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus nesta manhã, Ele está dizendo que Ele quer te usar com o que você tem. Louvado seja e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Davi só tinha uma funda e 5 pedras. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele matou um gigante de quase 3 metros de altura. Deus quer lhe usar com aquilo que você tem. Nesta manhã, ouça esta palavra de Deus para o seu coração. Aleluia. Não enterre aquilo que Deus lhe deu. Louvado seja o nome do Senhor. Não enterre. Aleluia. E quando, irmão, nós vamos para o versículo 21, olha a recompensa de um servo fiel. Está escrito, a Bíblia confirma, que para o servo fiel o Senhor dirá: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Glória é o nome do Senhor. É a recompensa. Glória é o nome de Jesus. É a recompensa de você ser fiel ao nosso Deus, irmão. Você que nesta manhã, glória a Deus, talvez você esteja como o profeta Elias, que teve que tomar uma decisão. Que ali o povo estava cocheando em 2 pensamentos. E talvez você esteja pensando: será que realmente isso é certo? Será que realmente isso é verdadeiro? O povo cocheando em 2 pensamentos. E você, nesta manhã, você que está cocheando em 2 pensamentos, saia de cima do muro. Tome uma posição. Deus quer uma posição da sua vida. Você que deseja aceitar a Cristo nesta manhã, eu quero te dizer: desce de cima do muro. Não fica pensando em 2 pensamentos, porque Cristo quer fazer grande coisa. Tome uma decisão na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estou aqui, irmão, não é porque eu seja bom,
não. Foi porque um dia Jesus me trouxe de lá do mundo, de pecado, e me trouxe, me deu um banho. Glória a Deus, vestiu uma nova veste, colocou um anel no meu dedo e deu um nome sobre todos os nomes, o nome de ser feito filho de Deus. Eu estou aqui, glória a Deus. Paulo Jorge, glória a Deus, não queria ouvir a palavra do Senhor, mas o Senhor tomou-me pelas mãos e aqui estou pregando a palavra do Senhor, lhe aconselhando: venha para Jesus, venha para Cristo nesta manhã. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O sábio Salomão ainda afirma em Provérbios 28 e o versículo 20, que o homem fiel abundará em bênção. É isso nesta manhã. É isso desta manhã que eu lhe faço este convite. Porque o homem fiel, o homem que serve a Deus fielmente, o homem ou a mulher, o jovem, ele abundará em bênção. Glória a Deus. E nesta manhã, meu amado, venha para Cristo. Você que quer aceitar ao Senhor, diga um amém, diga um aceito, porque eu vim nesta manhã para te aconselhar. Por quê? Porque eu sei, irmão, que o século 21 não tem nada para nos dar, senão o apelo dos seus filhos para com a sua vida. E nesta manhã, eu te convido. Vem para Cristo. Aleluia. Aleluia. Também, irmão, em Isaías 54, 17. Aleluia. Está escrito: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua contra ti em juízo tu a condenarás. E esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito, de que me procede, diz o Senhor. É isso. É o apelo. Aquele que serve fielmente ao Deus Todo-Poderoso. As armas forjadas, ela não vai te atingir. Glória a Deus. E eu quero dizer mais, quero acrescentar mais. E a cova que cavares para ti, tu não vai cair sobre ela. Aleluia. E é isso, nesta manhã, eu digo para você. E também agora, meu querido e amados irmãos, que aquele que é cuidado pelo Senhor tem uma diferença. Conta um certo historiador que um certo homem,
Ele passando em viagem, em um deserto, ele viu uma planta linda, verde, lá no deserto. E um certo homem passou por aquele lugar e viu, ora, eu vou de viagem, mas quando eu vim de viagem, eu vou arrancar essa planta, vou levar para a minha casa, vou colocar ela em uma caqueira bonita, louvado seja o nome do Senhor, e vou cuidar dela, porque ela neste deserto já é dessa forma. Imagine ter alguém para cuidar dela. Foi em viagem, de volta, pega a planta e traz para a sua casa. Compra uma linda caqueira, planta aquela planta e começa a regar. Começa a cuidar daquela planta. E aquela planta começou a murchar, começou a amarelar. E ele se preocupou e disse: meu Deus, essa planta era tão bonita lá no deserto. Essa planta era muito linda. E agora eu, com todo o carinho, eu estou cuidando dessa planta e ela está morrendo. E ele começou a indagar a Deus. Ele disse: meu filho, ela era linda lá no deserto, porque eu cuidava dela. Eu tinha um cuidado especial por ela. Eu cuidava dela. Oh, aleluia. Eu quero dizer para você, meu amado, bem assim é aquele que é cuidado pelo Senhor. Bem assim é aquele que é fielmente ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele é cuidado pelo Senhor, é diferente. É diferente em como o mundo cuida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas quando Deus cuida, é diferente. Você é bonito. Aleluia. As suas folhagens é linda. Você dá fruto. Você dá flores. Louvado seja o nome santo do Senhor. É dessa forma. É dessa forma. Glória a Deus. Quem o próprio Senhor defende o seu servo fiel. Quem serve Jesus é honrado pelo Pai. É isso que eu li. É o versículo que eu li. Jesus disse: e se alguém me serve, meu Pai o honrará. Tem coisas mais preciosas do que isso, de que ser honrado por Deus. Tem coisas mais maravilhosas de que ser honrado por Deus. Em Apocalipse, no capítulo 3, e o versículo 21, o próprio Jesus prometeu dividir a sua honra convosco, dizendo: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Glória a Deus. Tem coisas mais maravilhosas do que essa. Ser honrado por Senhor Jesus. Ser honrado por Deus. E ainda em Mateus capítulo 19, o versículo 28, fez uma
promessa. Jesus fez uma promessa aos seus discípulos, dizendo: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na com requisição, o Filho do Homem se assentou no trono da sua glória, também vós assentará sobre 10 tronos para julgar as 10 tribos de Israel. Essa, meu querido e amados irmãos e amigo que está nos ouvindo, essa é a recompensa de um servo fiel que serve ao Senhor fielmente. Glória a Deus. É Jesus, não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nesta manhã, dá para esperar? Dá para você esperar, sabendo tudo isso? O que Deus quer fazer na sua vida? O que Deus quer fazer no meio da sua família? Louvado seja o nome do Senhor. Dá para esperar? Não dá, irmão. Se eu fosse você, já digitava um amém dizendo: eu quero, eu aceito. Que depois nós vamos orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pela sua casa, porque Deus quer fazer grande coisa na vida dos seus. Aleluia. Deus quer fazer grande coisa na vida dos seus. Não adianta você esperar. Glória a Deus. Porque só Jesus, Ele dá jeito. Só Jesus, Ele dá jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, ainda João escreve no capítulo 15, o versículo 15, Jesus ainda disse: já vos não chamei servo, porque o servo não sabe que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Eita glória! Que coisa boa ser crente, fiel na presença de Deus. Eita, que coisa boa! Aleluia! É servir esse Deus, do qual eu não era merecedor. Mas estou aqui de posse de vitória. Porque eu posso dizer, como disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque, irmão, foi debaixo da bênção de Deus que Ele nos chamou. Foi debaixo de joelho, debaixo de oração, que hoje estou aqui. Eu me levantava, pastor Edmilson, para beber. E dormia, porque estava bêbado. Mas um dia, me fizeram um convite. Eu já contei esse testemunho. Mas talvez você que hoje está assistindo esta live, glória a Deus,
talvez você que está assistindo esta live não assistiu. Mas a minha casa, pastor Edmilson, era toda glória a Deus. Mas quando foi feito o convite, o diabo colocou muito de coisa na minha mente. Glória a Deus. As coisas que eu mais gostava, o diabo colocou na minha mente. Mas hoje dorme do Senhor presbítero Hernande Vicente, o homem que estava interino, dirigindo aquele culto de Canoas, em um domingo. E ele chegando onde eu estava, ele aponta o dedo para o meu rosto e diz: homem, eu tenho um presente para te dar nesta noite. Glória a Deus. Agora, esse presente, ele estar aqui agora, só depende de você. Aleluia. Quando esta palavra saiu da boca daquele homem de Deus, que hoje dorme no Senhor, o Espírito de Deus abriu meu coração e eu disse: é a minha salvação. Saí correndo aos prantos e ele orando por mim. Alguém dos meus irmãos disse: esse aí é que nem carnaval, é 3 dias. Com 3 dias ele some, ele acaba. Meu amado, foi uma luta. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe, que servia a outros deuses, disse: aqui eu não quero saber de crente. Aleluia. Mesmo você sendo convertido, mesmo você sendo fiel ao Senhor, novo convertido, o Senhor te honrará. Por quê, cooperador? Diácono Paulo Jorge. Olha, sabe por quê? Porque eu queria sair do mundo em que eu vivia. Aleluia. Comecei a orar. Em uma quinta-feira, em Canoa, era um culto evangelístico. Aí resolveram, pastor Edmilson, de fazer uma visita na igreja. Eu orando ao Senhor, mesmo novo convertido. Minha esposa, que era oprimida. Minha mãe, que era oprimida. Minhas sobrinhas também foram fazer esta visita. Glória a Deus. E quando foi feito a pregação, que lançaram o convite, glória a Deus, para a honra e a glória do Senhor. Aí veio minha mãe, minha esposa e minhas 3 sobrinhas, para a glória de Deus. É por isso que eu digo: aquele que serve ao Senhor fielmente tem a recompensa. E a recompensa de quem serve a Deus é essa: louvado seja e engrandecido seja o nome do Senhor. E nesta manhã, eu ainda insisto: dá para esperar? Não dá não, meu amado.
e querido amigo e irmão que está nos ouvindo. Glória a Deus. Aleluia. Meu amado, eu sei, é difícil nesta manhã eu estar aqui pregando a palavra do Senhor. Mas eu não deixo de falar do amor do Senhor. Por quê? Porque foi através desta palavra que hoje eu estou aqui de posse de vitória. Hoje estou aqui, a minha esposa ao meu lado. E com isso eu quero agradecer a Deus pela esposa que eu tenho, pela companheira que eu tenho na minha vida. Que hoje, para onde eu vou, ela está ao meu lado. E para onde eu não vou, ela está em casa comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque, meu querido, é importante você servir fielmente ao Deus Todo-Poderoso. João, no capítulo 14, e o versículo 23, Jesus também disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai amará, e veremos para Ele fazermos nele morada. Aleluia. É em Jesus que você deve confiar. É em Jesus que você deve botar sua confiança. É em Jesus aonde você deve fazer morada. É nesse Jesus que veio, morreu na cruz do Calvário para nos livrar. Ai, anamá, xarabacaia. É nesse Jesus que você pode confiar e entregar a sua vida para Ele. Porque muitos, meu amado, tem muito que entrega a sua confiança no seu vizinho, confiança na sua família. Mas na hora que a boca esquenta, que nem diz o nordestino, ele cai fora e você fica na esparrela. Aleluia. Mas Jesus não. Jesus na cruz estava dois malfeitores, um de cada lado. Um de um lado dizia: tu não disse que é filho de Deus? Tu não tem poder de sair dessa cruz? Sai dessa cruz, salva a nós e a ti. O outro disse: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse é justo. Esse é justo. Aleluia. E disse: lembra de mim quando chegarem no teu reino. Jesus, olhando para ele, disse: hoje mesmo estarás no paraíso. Aleluia. É por aqui, irmão.
e amigo que está ouvindo esta live. É por aqui que eu quero te convidar mais uma vez. Deixa eu encerrar. Jesus sempre recompensará e honrará os servos fiéis. Por quê? Olha mais. Em Apocalipse, capítulo 22, o versículo 12, ele mesmo disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Está guardado. Se você vencer, está guardado os galardões que Deus está com ele. Glória a Deus, para lhe dar a cada um segundo as suas obras. E nesta manhã, eu quero te convidar, meu querido e amados irmãos, para aceitar a Cristo. Aleluia. Para receber esse galardão de Deus. Aleluia. E é por isso que eu encerro a minha palavra agradecendo ao pastor Marinho, homem de Deus. Já deu a hora, já passei até da hora. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. E quero eu lhe convidar para aceitar a Cristo. E quando você aceitar e você ser fiel na presença de Deus, a sua vida não vai ser mais a mesma. Você vai ter recompensa. Porque Deus, Ele vai recompensar aquilo que você seja fielmente na sua presença. E nesta manhã, assinale com um amém, dizendo: eu quero aceitar ao Senhor. Glória a Deus. Pastor Marinho, em nome do Senhor.